Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre os reservatórios. Finalidades, né? Qual que é o objetivo de um reservatório? Primeiro, né, regularizar a vazão, né, sabendo que, né, lembrando que a gente tem variações de consumo ao longo do dia, né? E aí o reservatório ele vai atuar no sentido de você ter uma regularidade, né? Então você tem momentos do dia que você tem um consumo mais elevado de água e momentos que você não tem praticamente nada de consumo. Então, em momentos que você tem um consumo zero, né, ou praticamente zero, você tem a reservação de água, né, enquanto que você, em momentos de pico, o reservatório ele vai estar fornecendo água para suprir o pico de demanda nesses momentos. Então, essa que é o auxiliar. Dado, né, que você não tem como, por exemplo, na ETA você saltar a produção de água, né, instantaneamente em função das demandas no sistema de abastecimento. A outra razão, né, a outra finalidade que você tem para reservatórios é garantir a segurança de abastecimento. Caso haja alguma interrupção, alguma manutenção do sistema, você tem um reservatório atuando para estar fornecendo água, né? Além disso tudo, né, você tem reserva de água para o combate a incêndios, né? Então, no caso de incêndios, você tem água para combate e aí também para regularizar pressões, então para acertar as pressões na rede. Lembrando que, enfim, a gente vai estar falando nos próximos vídeos, né? Mas a distribuição de água ela se dá em condutos forçados sob pressão. E aí, uma das formas de a gente regular a pressão na rede de distribuição é por meio então da distribuição de reservatórios de água. Muito bem. As vantagens, né, como falei, né, então no caso de regularização de vazão, você vai ter o que, né? Você pode ter o bombeamento então, de água fora do horário de pico elétrico, né? Então você vai ter, você pode estar abastecimento do reservatório fora do horário do pico elétrico. Você tem aumento aí do rendimento dos conjuntos elevatórios, então você tendo uma adutora, por exemplo, vocês lembram, né, as adutoras elas podem funcionar 24 horas por dia, né, ou até menos, aí, né, por recalque, né, que é por conta de manutenção. E aí, por conta disso, você pode também fazer o que, né, com o uso de reservatório, você garantir a continuidade de abastecimento, né, sem ter que forçar, né, o funcionamento da elevatória 24 horas por dia. Os inconvenientes, as desvantagens, né? Você tem o que? O custo de implantação, porque é uma estrutura aí que tem uma elevada carga de tensões, né? Porque você vai ter um reservatório, ele vai estar preenchido por água, então isso vai gerar uma grande pressão no solo. Então você tem que ter uma estrutura muito bem firme, né? Bem construída, para estar fazendo então esses reservatórios. Outros problemas, né? Então a localização e aí também os impactos aí dessa construção, né? Aí a gente tem algumas classificações, né? Então em relação à localização do sistema, né? Se é montante, jusante ou no meio do sistema, né? De distribuição, em relação à localização do terreno e também alguns outros tipos de reservatórios, né? Então, em relação às localizações, você tem aqui os reservatórios de montante, que são antes aí dos locais de distribuição. Você tem aqui o reservatório de semi-enterrados, reservatórios elevados, aqui nesse caso, né? Aí com reservatórios principais e complementares, também a montante, com o uso de reservatórios hidropneumáticos, aqui no caso também está a montante, né? E aqui no caso com reservatórios de montante e jusante. E aí no caso o reservatório de jusante ele vai atuar como um reservatório de sobras, né? Então você tem aqui a distribuição de água, o que sobra de água ele fica armazenado nesse reservatório e na hora que você tem um pico de maior consumo, esse reservatório então ele vai fornecer água. Você tem aqui o uso também como reservatório de jusante, combinado com uma estação levatória, né? E aqui a relação às posições, né? Então a gente tem reservatórios elevados, o standpipe, o enterrado, o semi-enterrado, que você tem aqui mais que 1/3 do reservatório, então fora, né, acima do solo, e o reservatório apoiado.
Em relação a materiais, você vai ter o uso, né, de concreto armado ou protendido. Como falei, são estruturas que têm mais tensões aí, então acaba sendo até eventual você encontrar estruturas aí de protendido, que é um concreto mais resistente, né? Você vai ter também o aço, o poliéster reforçado com fibra de vidro e outros materiais. Então aqui alguns exemplos de reservatórios. Você tem aqui reservatórios aqui de fibra de vidro. Esse aqui é provavelmente o aço, concreto armado. Aqui também concreto armado. Então você tem um reservatório apoiado e um reservatório elevado aqui nesse caso, né? E aí, né, discutir conceitualmente como é que é feito o dimensionamento desses reservatórios. A gente vai ter duas formas, né? Uma delas é quando você tem a curva de consumo da localidade e a outra quando você não tem essa curva de consumo. Quando você tem a curva de consumo, você vai ter o que, né? Você vai ter, ao longo das horas do dia, você vai ter as vazões de consumo que vão variando, né? Então tem horas que vai ter praticamente zero e outras horas que vai ter um elevado dos consumos. E aí, com base nisso daqui, você vai ter o que? Um valor de uma vazão média que deve ser distribuída, que vai ser o que? A vazão de adução que vai estar chegando. Por essa diferença aqui, né, entre adução e de consumo, vocês vão ter um saldo, se vai ser positivo, né, ou negativo. Quando você tem um saldo positivo, você tem um acúmulo de água no reservatório. Quando você tem um negativo, você tem um consumo de água do reservatório. E por essa diferença aqui, né, você soma aqui os valores positivos. Se somos os valores negativos, vocês vão ver, enfim, os valores são os mesmos, né? Mas esse valor aqui é o equivalente ao volume necessário para a reservação. Então, no caso aqui, a gente tem a necessidade aqui de 304 metros cúbicos. Isso aí no caso de vazão contínua, né? Visualmente, né, como é que isso aqui é? Você tem aqui ao longo das horas do dia, você tem aqui as vazões, né? Então, essa linha contínua mais escura é a vazão de consumo. E essa linha aqui, essa reta aqui, né, é a vazão de adução contínua, que corresponde à vazão média, né? Então, nesse caso aqui, vocês conseguem ver, né, que tem os períodos de enchimento do reservatório e os períodos de esvaziamento do reservatório. Então, que é o que quando a curva de consumo está acima da vazão de adução, você tem o esvaziamento. Quando a curva de consumo está abaixo da vazão de adução, você tem o enchimento do reservatório. Uma outra forma de determinar o valor do reservatório também é o que você fazer um volume acumulado ao longo do dia, né, ao longo das horas. Você vai ter essa curva, né, você vai procurar traçar o que? Você tem aqui, vai ter uma diagonal ligando aqui esse extremo até a origem. Você vai traçar mais outras duas paralelas a essa diagonal aqui do meio, nas tangentes mais abaixo e mais acima. E essa diferença aqui de altura entre essas tangentes vai ser o volume do reservatório. Isso também para a adução contínua. No caso de adução intermitente, você vai ter o que, né? Você vai ter que aqui a linha mais escura é a vazão de consumo, né? Que vai se alterando ao longo do dia. E aí você tem a adução, né? A entrada de água, que é só em determinado período do dia, que é nessa faixa aqui de tempo aqui. Então, é importante aqui o que, né? Nessas demais fases aqui, você vai ter o esvaziamento do reservatório. Então, nesse período de adução, você vai ter que ter um valor de adução que seja, primeiro, né, maior que o consumo nesse período, né? Então, vocês estão vendo que o valor é maior que o consumo, o pico de consumo, né? A adução é maior que o pico de consumo, de forma que você tenha até um acesso para ter o que? O enchimento e o armazenamento de água para os demais períodos que você vai ter o esvaziamento do reservatório, né? Então, conceitualmente é isso. Nos casos em que você não tem aí a curva de consumo, você pode fazer partir da hipótese que a variação de consumo segue uma curva senoidal ou, né, buscar dados de cidades com características semelhantes. No caso de
curva senoidal, você tem aqui o modelo, né, as equações, né, e aí você faz o ajuste. Em relação aos volumes de reservação, a gente falou aqui volume de consumo, né, mas também temos a necessidade também de se atentar a volumes para combate a incêndios e para emergência. Para combate a incêndios, aqui no Brasil a gente não tem aqui um valor definido, né. Geralmente você tem as áreas de grande risco, você tem que ter a previsão, né, mas não tem uma norma estabelecendo sobre qual o parâmetro aqui, né. A associação aqui, a americana de água, né, a AVA, ela estabelece aqui essas vazões, né, em função da duração de fogo, né. Então, 157 litros por segundo para 2 horas, 189 a 220 para 3 horas, 251 a 755 para 4 horas. E aí, com isso, né, com a duração e a vazão, vocês têm o volume. Nos Estados Unidos, o valor estabelecido é uma vazão de 31,4 litros por segundo. E na Espanha se fala em valores de 120 metros cúbicos para populações menores que 5.000 habitantes e 240 metros cúbicos para a população acima de 5.000 habitantes. Para a emergência, que a gente não tem um valor já pré-estabelecido, né? Mas ele vai ser o que? Em função de problemas aí de manutenções, paralisações aí no sistema. Né? E aí isso aí vai estar condicionado aqui à existência de vulnerabilidades pelo sistema, e aí isso vai depender então do projetista estabelecer esse volume extra aí de reservação para emergência. Né? Aí dentro, né, essas águas que são reservadas, armazenadas em reservatórios, né, deve-se também atentar, né, a manutenção da qualidade da água nos reservatórios. Né. Então, o que é importante aí, né, ficar atento, né, se você tiver longos tempos de detenção hidráulica, você tem um risco de crescimento de bactérias dentro do reservatório. Pra vocês terem uma ideia, aí, se cresce bactéria até em água destilada, imagina em água de abastecimento. Né? Então, longos tempos de detenção não são desejáveis. Ficar atento também com zonas mortas, zonas de estagnação, que você vai ter mais tempo de água parada e isso vai favorecer o crescimento de bactérias, o surgimento de biofilmes. Atenção também aqui às tubulações de entrada e saída dos reservatórios para garantir, né, o maior uso do volume total do reservatório e ter menos zonas estagnadas. Né? Ficar atento também a não ter a entrada de luz solar dentro do reservatório, que isso vai favorecer o crescimento de algas, e também ficar atento à deterioração do concreto ao longo do tempo. Né? Aí, falando assim em relação à construção, né, de reservatórios, né, a gente vai ter aqui tubos de entrada, saída, né, os extravasores, né, ou né, popularmente aí falando, que são os ladrões, né, tubos de ventilação, para quê? Né, para entrada e saída de ar. Né, o reservatório ora vai estar sendo preenchido com água, ora vai estar sendo esvaziado, você tem que permitir também a ventilação, né, desse reservatório. Isso também garantir acesso ao interior do reservatório para manutenções. Nas tubulações aí, né, de saída, muita atenção à formação para evitar a formação de vórtices. Né? Então, aqui vocês estão vendo, né, ou você assegurar, primeiro, né, assegurar uma submergência mínima da tubulação. Né? Aqui você tem uma tubulação já virada para baixo, aí você tem mais folga, né, para submergência. E também colocar dispositivos para evitar a formação do vórtice na tubulação de saída. E aqui, né, gente, há um arranjo aqui do reservatório. Né? Vocês têm aqui, ó, o respiro, então é uma tubulação com 2 cotovelos, né, para permitir a ventilação, a entrada de ar, a saída de ar. A portinhola de inspeção para permitir a entrada para manutenções. Vocês têm internamente uma escada com guarda-corpo. Né? Isso aqui é para a segurança do trabalho. Externamente também vai ter uma escada, também com guarda-corpo. Né? O extravasor. Então vocês têm aqui
você vai ter o que? Você tem aqui uma canaleta, a água então passando desse nível que ela vai caindo aqui, cai aqui para o extravasor. Então isso aqui para evitar, esse arranjo aqui para evitar também a contaminação da água do reservatório. A parte aqui de tubulação de saída, vocês vão ver que tem aqui um dente aqui, então ele fica um pouco mais abaixo, você tem o mínimo de volume possível de água estagnada, né? Você vai ter as tubulações que saem para a rede e as tubulações de fundo de descarga, limpeza, né? Então é isso, né, gente? A gente se vê então nos próximos vídeos.